Olá, seja muito bem-vindo! Meu nome é Estevam, do canal Rede Ebsat TV, o seu canal de notícias do mais querido do Brasil, do Mengão. E você, meu amigo, minha amiga que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aquele like para apoiar o canal, dar aquela moral. E já vamos começar com notícia boa. Arrascaeta e Rafinha podem ir para o jogo quarta-feira, Flamengo. Vamos conferir aqui as condições de Arrascaeta, Felipe Luiz e Rafinha para o jogo com o Grêmio. Titulares de Jorge Jesus serão relacionados, mas o uruguaio só deve entrar em último caso. E lateral direito ainda testa o capacete. Então eles já estão treinando em campo, né? Então a utilização de Arrascaeta, Rafinha e Felipe Luiz contra o Grêmio é analisada pelo Flamengo de acordo com a condição física de cada atleta titular. Já está decidido internamente que o trio será relacionado para a semifinal da Libertadores nesta quarta-feira, no Maracanã. A única dúvida é por quanto tempo podem ir a campo, se é válido arriscar todos de uma vez. Então, na ordem, o departamento médico rubro-negro liberou o lateral esquerdo Felipe Luiz para a partida sem restrições. O jogador já voltou a atuar contra o Fluminense por 60 minutos e teve bom rendimento. Foram até agora 20 dias de recuperação de um entorse no joelho esquerdo, tratado com fisioterapia e sem dores. Rafinha é o segundo da lista com chances de começar contra o Grêmio. O jogo com o lateral direito tem condições físicas para ser titular, mas está com a fratura na face em fase de cicatrização dos pontos. O jogador foi a campo nesta segunda-feira no Ninho do Urubu e testou o capacete que o Flamengo providenciou para proteger a região afetada. Se a adaptação for fácil, o jogador disse que tem confiança em entrar em campo mesmo vulnerável, começa a partida. Já o Arrascaeta ainda não está totalmente confiante para ser titular. Mesmo tendo voltado a treinar com bola, não cumpriu as últimas fases de recuperação no tempo mais adequado e segue tratamento até horas antes da partida. Apesar disso, a comissão técnica trabalhou em período integral para deixá-lo à disposição de Jorge Jesus, apenas 2 semanas após a cirurgia no joelho esquerdo. O uruguaio fez o reparo do menisco e do ligamento colateral medial. Então vamos ver aqui como é que eles foram no treinamento, né? Eles treinam e o Flamengo prevê a avaliação horas antes da semi contra o Grêmio. Então essa notícia foi agora há pouco, né? Dupla participa de atividade no Ninho e programação projeta que concentrem com o restante do elenco, intensifiquem tratamento e sejam reavaliados momentos antes de ida para o Maracanã. Então a corrida é contra o relógio e o Flamengo fará tudo o que for possível para esgotar todos os minutos a seu favor. Assim é encarada a situação de Rafinha e Arrascaeta para o duelo de quarta-feira contra o Grêmio às 21h30 no Maracanã. A dupla treinou no campo nesta segunda, em atividade fechada no Ninho do Urubu, e previsão é que seja relacionada para a semifinal da Libertadores. Então o Rafinha está até sem capacete treinando, né? Então, paralelamente ao trabalho no campo, lateral direito e o meio seguem em tratamento e o fato de concentrarem será justamente para que o rubro-negro vá ao limite de tê-los em campo. Desta maneira, a programação é de que concentrem no CT e sejam reavaliados ao longo da quarta-feira. Tudo ficará para a quarta-feira. A situação é similar à que foi vivida por Gabigol no jogo de ida das quartas de final diante do Inter. No episódio que ficou conhecido como blefe de Jorge Jesus, o atacante fez tratamento até minutos antes da saída da delegação para o Maracanã e recuperou-se de desconforto muscular na coxa esquerda. A percepção do departamento de futebol é de que há casos em que valem assumir certos riscos, e definitivamente a semifinal da Libertadores é uma dessas situações. Entre os dois, Rafinha é quem tem mais chances de ser aproveitado de início da partida. A ausência até mesmo do banco de reservas é algo inimaginável. Então, portanto, há uma semana
O lateral direito passou por uma cirurgia para correção da fratura no aro zigomático, osso da bochecha, e de volta às atividades no Ninho na quinta-feira, Rafinha já reduziu bastante o inchaço e o desconforto no local. A lesão de Arrascaeta é um pouco mais grave. O uruguaio passou por uma artroscopia para a correção de problema no ligamento colateral e medial do menisco medial, 17 dias atrás, e a participação de início no jogo com o Grêmio é improvável. Flamengo e Grêmio se enfrentam quarta-feira às 21h30, horário de Brasília, pela semifinal da Libertadores. Com o 1-1 na partida de ida em Porto Alegre, o rubro-negro avança para a decisão com empate sem gols. A partir de 2-2, a classificação vai para os gaúchos, né? Então o Felipe Luiz passou no teste, né? Então diz o mister a seguinte palavra: o Felipe Luiz demonstrou que está pronto, jogou 1 hora bem e sem problemas. Era esse o teste que queríamos fazer. Ele foi bem, elogiou o técnico Jorge Jesus. O mesmo, então esse já está garantido para o jogo de quarta-feira, né? Então os números de Felipe Luiz contra o Fluminense, a vitória de 2-0 do Mengão, foram 70 minutos em campo, 2 interceptações, um desarme, um drible, uma falta, 2 faltas sofridas, 24 passes, 89% de acerto nos passes, um cruzamento, 3 passes longos e 2 certos. O lateral também se disse pronto para quarta-feira contra o Grêmio. Eu me senti muito bem. Foi grande trabalho da nossa equipe médica. Trabalhamos muito para isso e, graças a Deus, consegui estar disponível para o jogo de hoje. Espero poder estar disponível para quarta-feira se o mister quiser. Comemorou o Felipe. Então é isso aí. Outros 2 jogadores que retornavam de lesão também foram novidades neste domingo. Diego e Lincoln foram relacionados, mas não entraram em campo. Recuperado de uma grave fratura no tornozelo, Diego surpreendeu. Voltou antes do previsto, mas seu retorno aos gramados será gradual, assim como Lincoln, que também não jogava desde julho. Diego é mais um caso de sucesso do departamento médico do Flamengo. Recuperamos um jogador com uma lesão muito grave. Ele ficou mais de 2 meses fora. Mas são jogos de risco e não são bons para dar ritmo de jogo. Mesmo caso de Lincoln, que ficou 2 meses parado. O resultado não facilitava para colocar um jogador como outro ritmo. Então, que não teria o mesmo rendimento que os outros jogadores. Aí não vale a pena mesmo, né? Eles estão treinando com o grupo há 1 semana, portanto vamos sentir quais jogos poderemos usar para dar ritmo para eles, Diego e Lincoln. Nesse momento não há tempo para riscos, os riscos que vamos correr serão em função dos resultados, alertou o treinador. Mesmo sem entrar em campo, Diego recebeu o carinho da torcida. Antes do jogo teve o nome gritado durante o aquecimento. No início do segundo tempo, parte da torcida ensaiou um coro pelo camisa 10, mas o pedido não foi adiante. Após a partida, o meia correu no gramado ao lado de outros atletas que não entraram em campo. Pelas palavras de Jesus, Diego e a torcida terão de ter um pouco de paciência nesse retorno gradual. De toda forma, o Flamengo ganha mais opções para a reta final da temporada. Isso é verdade, vai ajudar bastante, né? Diego Alves celebra momento do Flamengo e jogou contra o Grêmio. Terreno que eu gosto. Goleiro vive grande fase na campanha do time até chegar na semifinal da Libertadores. Então a entrevista coletiva aqui, né? Um dos destaques do Flamengo na temporada e na vitória sobre o Fluminense, o goleiro Diego Alves concedeu nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, a última entrevista coletiva do clube antes do confronto com o Grêmio por uma vaga na final da Libertadores. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30. Então o Flamengo ainda treinará na terça-feira no Ninho, mas sequer a TV oficial do clube poderá fazer imagens das atividades. Os jogadores ficarão concentrados no centro de treinamento para o jogo contra o Grêmio, no qual um time garanta a vaga para a final com o empate em 0-0. Então fico feliz em poder desfrutar desse momento de tudo do brasileiro, da Libertadores, participando desse tipo de jogo terreno que gosto para jogar esses jogos importantes que vim para cá. Com tranquilidade e render o máximo, disse Diego Alves. Então, ele teve uma lesão, né? Ele explicou sobre a lesão que teve na Sul-Americana em 2017,
sobre o conhecimento do rival, segurança do time, né? Então, o jogo do ano, né? Ele também fala, o empate em 0-0 a favor, se eu não sofrer e se o time fizer, a gente se classifica, ele falou, né? A opinião sobre o Grêmio, né? Não tenho muito o que falar do Grêmio, não estou aqui para falar do Flamengo, isso é verdade. Arrascaeta e Rafinha vem trabalhando nas suas determinações, proporções, não estão aptos para atingir o 100%, né? 2 em 1, a gente sonha em ganhar, conquistar Libertadores e o Brasileiro. Medo de eliminação. Jogador que vestir essa camisa e tiver medo de enfrentar os objetivos que tem pela frente e acho que não merece vestir. Isso é verdade. O trabalho do Mister. Estamos treinando, jogamos de uma forma que todo mundo já viu. Vários jogos com o Mister. Qualidade do técnico. Jorge é uma pessoa fundamental nesse processo. Conexão com a torcida. Acho que a campanha também ajuda. Isso é verdade, né? Dá confiança, né? Então, para lapidar processo de transição, então esse aqui, Flamengo estreita relações em intercâmbio na Europa. Carlos Noval e Cadu Borges visitam clubes para a troca de informações entre Real e Ajax. Então, o Flamengo que se distancia dos rivais no Brasileirão, né? E também trabalha, né? Carlos Noval. Então, o Real Madrid, Ajax e Benfica estiveram na lista de visitas do gerente de transição rubro-negro. Então, o responsável pelo processo que liga as categorias de base ao futebol profissional, Noval, passou 12 dias na Europa, juntamente com o coordenador técnico Cadu Borges. A dupla visitou 9 clubes em Portugal, Dinamarca, Espanha e Holanda, para a troca de experiências. Em primeiro lugar, temos que enaltecer a iniciativa do Flamengo. A viagem teve extrema importância. Então, além de apresentarmos para os clubes o trabalho que realizamos, o que valoriza os atletas e expõe a marca, estamos conhecendo e entendendo os formatos de negócio na Europa. Isso é muito bom aí, galera. Então, um exemplo é o zagueiro Pablo Maria, né, que ninguém conhecia. E que zagueiro muito bom, né? Então, se eles vasculharem lá na Europa, pode ser que achem jogadores muito bons lá, né? Para trazer para o Flamengo. Então, as visitas tiveram como objetivo entender o processo de transição da base para o time de cima, né? Então, os dirigentes rubro-negros visitaram Famalicão, Benfica, Sporting, Porto, Braga e Vitória de Guimarães de Portugal. Um time da Dinamarca, Real Madrid da Espanha e Ajax da Holanda, né? Então, após igualar os 19 gols de Adriano no Flamengo, o Gabigol mira feito de Zico e título do Brasileiro. Então, camisa 9 igualou a marca do Imperador no Brasileirão de 2019. Falta 2 gols para alcançar o feito de Zico em 80 e 82. E ele vai com tudo. Ele diz assim, é um prazer. Acho que não tem nem comparação. O Adriano tem uma história enorme no Flamengo, mas o Adriano fez 19 gols e foi campeão. E é o que eu também quero. E tomara, né? Temos esta notícia também aqui, ó. Justiça do Trabalho indefere medida provisória, né, MP, para a penhora de 100 milhões do Flamengo. Então, o Ministério Público havia pedido bloqueio como garantia do pagamento de indenizações para famílias vítimas do incêndio no Ninho. Então, a Justiça do Trabalho indeferiu o pedido, né? Não aceitou o pedido de tutela de urgência do Ministério Público do Trabalho para a penhora de 100 milhões para garantir o pagamento de indenização às famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Então, o pedido que se dava pela insatisfação, né, do Ministério Público e da Defensoria com a proposta do clube oferecida aos familiares das vítimas. O juiz extinguiu o processo, indicando que o tema seja resolvido na área civil. Então, isso aí já foi. E também o Flamengo já acertou, né, com bastante pessoas aí, famílias, né? Então, já está praticamente tudo certo, né? Então, vamos para mais uma notícia aqui, ó. Comebol monitora a situação do Chile e não cogita tirar final da Libertadores de Santiago. Decisão do torneio está mantida para o dia 23 de novembro no Estádio Nacional. Então, a situação do Chile preocupa e muito a Comebol. Desde a última sexta-feira, 11 pessoas morreram, quase 1.500 foram presas em manifestações no país. Então, o Sindicato dos Jogadores pediu para a Associação Nacional de Futebol para suspender todos os campeonatos que a entidade organiza. Então, a preocupação se justifica, e a final da Copa Libertadores também, né? Que será em um sábado, no dia 23 de novembro, no Estádio Nacional, em Santiago, em jogo único, né?
Mas nem por isso a confederação trabalha com plano B. Não houve nenhuma reunião formal também, né? Então aqui estão todos os ônibus destruídos, né? Veja bem aí o estrago, né? A Conmebol já havia tornado pública essa posição por meio de uma nota oficial. No ano passado, por causa de atos de violência da torcida do River contra o ônibus que levava o time do Boca para o estádio Monumental de Núñez, a segunda partida foi transferida para Madrid, na Espanha, né? Mas então é isso aí, galera. Essas são as notícias do dia. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal, né? E em breve voltaremos com mais notícias. Um forte abraço a todos!